Bom, essa coisa de avaliação de ruído, né, é um assunto que eu considero bastante interessante, né? Como exemplo, eu te daria essa história dos que na legislação de helipontos do município de São Paulo consta que não devem existir nem hospitais, nem escolas até uma distância de 300 metros de um determinado heliponto, né? E a gente que imagina, pô, por que será, né? Então a resposta é por causa do ruído, né? E aí a gente se assusta mais ainda, pô, mas como é que sabe que essa distância de 300 metros vai incomodar, né? Pô, eu posso ter um heliponto que tem... Nós temos helipontos aqui em São Paulo que estão a 120 metros de altura, em prédios de 40 pavimentos, né? E aí, de repente, a 300 metros na horizontal, quer dizer, a distância é muito maior, né? Quer dizer, não existe o menor nexo, né? Então, isso foi um erro, eu acho que na legislação de São Paulo, que a gente imagina que através de um novo decreto a prefeitura consiga modificar isso, né? Agora, o que seria correto, né? O que é correto, né? Quando você tem um heliponto e você tem uma vizinhança a esse heliponto, né? E nessa vizinhança tem um hospital, 2 escolas, sei lá eu o que tem, né? Você sabe que nesse ponto você aproxima, o helicóptero entra sempre pela mesma posição, né? Ou pelas mesmas posições. Isso vai variar em função da direção do vento, mas você vai entrar sempre pelas mesmas rampas. A partir daí, em cada movimento desse, é possível estabelecer de forma teórica e de forma prática, né? Não é só teórica, e nem só prática, nem só medindo, né? Quanto de ruído que chega na escola e quanto de ruído que chega no hospital, né? Esse ruído que chega na escola e que chega no hospital, a gente compara com outro elemento que a gente chama de ruído de fundo, que é o ruído que já existe ali no local, né, que está impactando. Então, de repente, eu estou chegando com um helicóptero dentro de uma área onde eu tenho bastante ruído, por exemplo, se estiver falando de uma avenida paulista, de uma marginal, onde você tem um grande ruído de tráfego, né? O fato de eu estar encostando com o helicóptero aqui, algumas pessoas não vão nem perceber que o helicóptero está vindo em função do barulho do helicóptero. Por quê? Porque o ruído acaba se misturando naquele ruído que já existe, né? E não incomoda tanto. Então, essa coisa do que você tem do lado, né? Do uso que vai ser adotado, vai depender desse aspecto, ruído de fundo e da direção, da distância que você está. E como a gente resolve isso de um modo prático, né? A gente trabalha com modelagem no computador. A modelagem de ruído no computador, ela leva em conta os prédios que você tem no contorno. Então, por exemplo, eu posso estar jogando um determinado som, eu tenho uma refração e uma reflexão de som, né? Então eu vou ter uma perda de energia na propagação de ruído. Então o computador consegue fazer isso, esses programas de modelagem, né? Eu acho que no mundo inteiro a gente tem 4 programas importantes, né? Temos aí um francês, um alemão, um norueguês e um americano, né? São os programas de modelagem de ruído que concorrem internacionalmente, todos eles são muito bons, e você consegue determinar com muita precisão, através do computador, o que acontece de ruído. E aí você vai falar assim, pô, mas quem garante que esse troço está certo, né? Então, em ruído, em alguns países da Europa, em bastantes países da Europa, né? Existe um conceito de monitoramento de ruído, né? Então, quando você faz um estudo como esse, e se eu tiver um hospital aqui, uma escola que está se sentindo incomodada, eu posso instalar um equipamento aqui, que é um decibelímetro. Esse equipamento fica instalado 24 horas, e esse equipamento vem com chip 3G, esses que a gente tem no telefone celular. Esse chip 3G manda o sinal, no mesmo momento, tá? Para um site de internet, tá? E aí você tem documentado tudo o que está acontecendo naquele local, tá? Mais do que a pressão sonora, ele pode mandar também, através de um microfone, tá medindo que ruído que está gerando aquele barulho, né? Então, por exemplo, em obras na região urbana de Paris, na região residencial de Paris, você só vai conseguir aprovar um projeto, né, dizendo que você vai estar tomando cuidado com o barulho que você vai estar gerando na tua obra. Em cima desse estar tomando cuidado, você vai fazer um estudo de ruído. É um trabalho de engenharia interessantíssimo, né? Porque você vai avaliar quantos caminhões que você vai usar para estar fazendo o corte do terreno, para estar fazendo o subsolo, quantas escavadeiras,
o período de trabalho dessas escavadeiras, cada um desses elementos gera um ruído. Então você vai apresentar esse trabalho, que na verdade nada mais é do que estudo de impacto de vizinhança, né, em relação ao ruído, né? Você vai apresentar esse trabalho para o órgão municipal, para a prefeitura lá de Paris, e aí você vai dizer que você vai gerar um determinado barulho, tá? Um determinado ruído, em função da tua operação de obra. E mais do que isso, você vai pagar o aluguel de um equipamento que vai ficar na tua obra o tempo todo medindo, para que a prefeitura verifique se você está cumprindo aquilo que você prometeu ou não. Então, se cria uma situação em que não existe mais, né? A senhora que mora na casa ao lado, aquela senhora que assiste a televisão dela, etc, ela vai ficar na casa dela como se a obra não existisse. Ou se ela até sentir algum tipo de incômodo, vamos dizer assim, vai ser possível, através do decibelímetro, né, que está instalado aqui, você avaliar se realmente aquela senhora não está com dor no joelho, né, que foi ele que deixou ela mais nervosa do que o barulho, ou se realmente o barulho incomodou ela. Essa situação, vamos dizer assim, é uma situação que é comum em cidades grandes e desenvolvidas, né, como Paris, Frankfurt, Londres, várias cidades dos Estados Unidos, etc., onde se quebra esse conceito emocional. Aqui no Brasil, a gente convive com as obras, né, de uma forma, me parece, bastante tranquila, né? O pessoal toma alguns cuidados, né, para começar um pouco mais tarde, nessas áreas residenciais, etc., e a pessoa, com aquela ideologia de que aquilo vai acabar um dia, né, porque a obra pode demorar 1 ano, 2, etc., acaba falando, bom, quando acabar, resolve o problema e pronto, né? Então a gente ainda não tem esse tipo de cultura aqui no Brasil, esse tipo de controle, embora no município de São Paulo exista legislação rígida a esse respeito, bastante rígida a esse respeito.